A saúde emocional está relacionada à qualidade de vida, ao bem-estar e ao equilíbrio da pessoa consigo mesma e com o mundo. Portanto, é importante entender os sintomas do seu desequilíbrio, suas complicações e a forma de lidar com as possíveis adversidades. A vida é repleta de situações que causam estresse. Nós estamos constantemente sendo avaliados e cobrados. Essas situações, muitas vezes, exploram nosso controle emocional ao máximo. Tais situações de tensão e desgaste emocional afetam a saúde mental do indivíduo e ocasionam transtornos como depressão, ansiedade e compulsões. A inteligência emocional aparece, então, como uma importante ferramenta no controle do equilíbrio emocional, fator fundamental para gerir de forma saudável as situações difíceis do dia a dia. Olá, é muito bom ter vocês aqui. Sabemos que cuidar da mente e das emoções é fundamental para se ter uma vida mais saudável e tranquila. Mas será que estamos cuidando da nossa saúde emocional e usando ela de maneira inteligente? Quem vai ajudar a gente nesta missão e mudança de chave é a psicóloga Maria Tereza. Maria Tereza, obrigada por vir aqui falar comigo de um assunto tão interessante. Ana, eu quem agradece. E nunca se falou tanto em saúde mental e o quanto é necessário falar mais, não é verdade? É verdade. Então estamos aqui hoje para isso. Para me ajudar e ajudar quem está assistindo a gente. Sim, muito importante levar informação do que é mesmo a saúde mental no dia a dia, na rotina de todos, não é verdade? A saúde mental e a saúde emocional é a mesma coisa? Ou tem diferença entre elas? São termos entrelaçados, englobados. A saúde emocional, Ana, tem a ver com a maneira, como lida esse indivíduo com as suas emoções, tá bom? Basicamente isso, o foco é a emoção. A saúde mental, ela é mais complexa, porque envolve situações cognitivas. Por exemplo, a maneira com que pensa, a maneira com que age esse indivíduo, como ele interpreta, como ele percebe as situações que ocorrem. Então, não é simplesmente saúde mental estar livre de uma psicopatologia. Tem muita coisa que envolve. São termos parecidos, mas que existe uma diferença. Então, a saúde mental engloba também a maneira que o cérebro funciona, é o funcionamento do cérebro. Por isso que entra todas essas funções cognitivas, pensamento, comportamento, ações. E se a gente souber trabalhar as nossas emoções, é um benefício para a saúde mental e para a saúde emocional? Muito importante. É um benefício, sim, para a saúde emocional, porque quando você administra, quando você lida com as suas emoções de forma a fazer uma gestão disso, você consegue vários benefícios, como um relacionamento interpessoal mais saudável. Só a gestão de emoções já fica bem fácil de lidar, de ter uma vida mais tranquila. Por exemplo, vamos imaginar um dia que você tem um dia muito difícil, porque nós temos altos e baixos. Uma montanha-russa. Vivemos uma montanha-russa diária. Sim. E em alguns momentos nós estamos, às vezes, com uma irritabilidade ao trânsito, a isso, neste momento de até calor, que muda muito o humor das pessoas, não é verdade? Sim. Todo mundo fica irritadíssimo. Imagina se não houvesse a gestão de todos esses sentimentos, acontecendo tudo num dia só e às vezes no mesmo momento. Porque a gente vive muitas coisas. No mesmo momento, você tem que administrar várias emoções. Às vezes a gente acorda de uma forma, com o passar do dia está de outra e vai deitar de uma outra maneira. Exatamente. Mas como ser linear? Tem uma maneira de ser linear? Porque somos seres humanos, não somos robôs. Tem como ser linear? Tem. É necessário o autocuidado e o autoconhecimento. Para quê? Para você entender, para você interpretar. Qual a emoção que eu estou sentindo agora? Dar nome a ela. Entender. Isso você só consegue fazendo, eu digo, uma psicoterapia com você mesma.
E como funciona? Avaliando. Olha essa dica aí. Como que funciona isso, Maria Vamos Tereza? lá. Avaliando, a gente precisa sair desse automatismo diário, né, constante, e às vezes dá um tempo para gente e avaliar 5 minutos. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo esta emoção agora? O que me trouxe? Qual foi a situação que justifica isso? Então, através do autoconhecimento, eu já estou fazendo a gestão da minha emoção, não é verdade? Isso. Quando eu me preocupo com o meu bem-estar, eu também já começo a dominar, a ter o controle das minhas emoções. Então, o autocuidado é tudo e entender que em alguns momentos a gente tem um desequilíbrio, mas tem que ter uma situação que justifica, entendeu? Eu digo assim, saúde mental é o equilibrar internamente, é um equilíbrio interno frente às exigências externas. Porque fica não é bem claro assim, fácil. não é fácil. Não, tá super claro, mas eu acho que é muito difícil. Porque Sim. a vida tá cheia de cobrança. E muitas vezes a gente não percebe, mas está ali, num buraco e às vezes não consegue sair. Ana, às vezes as nossas exigências externas, das metas que queremos alcançar, até das atribuições diárias que parece muito simples, mas somado a um todo, é muita coisa que a gente vive. Você pode perceber, a maioria das pessoas, elas não fazem mais uma carga horária, talvez de trabalho de 8 horas, é muito mais. Quem tem um emprego só hoje é muito difícil. Exatamente, quem tem um emprego só, depois tem filhos, tem família, tem exigências familiares, exigências até de saúde clínica, física, é muita exigência. Esse equilíbrio é importante. Então, quando você tem o autocuidado, a atenção para com você, eu digo assim, a gente precisa ser a nossa melhor amiga. De algum momento, falar assim, calma, desacelera um pouquinho, o que está acontecendo? Por que você está assim? A gente não faz isso com uma amiga? A gente faz assim, mas é tão difícil fazer com a gente. A gente não faz. Quando eu tô parada, ou vendo, eu fico assim, nossa, mas eu tô parada, eu tô Sim. sem fazer nada. Como eu posso? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que produzir. Por que eu tô parada? Eu não te posso pergunto ficar parada. outra coisa. A gente fala com carinho com a gente? Com a amiga difícil. fala, mas com a gente. Imagina, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que terminar hoje. Não, eu não posso. Não é bem assim. Olha quanto peso a gente coloca pra gente. Não é verdade? E por quê? Exigências externas. E nós temos as nossas internas. Vamos buscar o equilíbrio disso. Vamos nos atentar. E eu digo que um pouco a gente se deixa levar por esse automatismo, sabe, Ana? Do dia a dia. Pare. Quem é que para no momento de pico do trabalho e fala assim, 5 minutos para mim? Todo mundo vai falar, nossa. Loucura. Loucura? Eu não faço, você faz? Quem faz? É muito Pois é muito importante. Eu vou tomar um copo de água, mas eu vou apreciar, eu vou degustar. Mas, Tereza, água não tem gosto. Mas eu vou degustar esse momento, onde eu vou colocar serenidade dentro de mim, dentro dos meus pensamentos, porque o nosso pensamento não fervilha o tempo todinho. Sim. Como educá-los? Tem uma maneira Tem, sim. de educar os pensamentos? Sim. A psicoterapia vem e ajuda muito. Por isso que eu peço assim sempre que as pessoas perceberem que não está conseguindo lidar, porque a gente percebe, Ana. A gente sente sinais físicos, não só mentais, mas a gente começa a ter palpitação, taquicardia, sudorese, a gente tem sinais físicos. Então, buscar ajuda profissional, isso é imprescindível. Mas a gente começa a perceber. A gente não precisa dar o nosso diagnóstico, ou a gente não precisa falar, nossa, voltei. A gente só precisa olhar para dentro de nós. Para fora a gente olha. Inclusive, eu digo que a gente precisa olhar um pouquinho mais para as pessoas que nos rodeiam. E a gente olhando para a gente vai perceber, olha, eu fiquei mais assim naquele determinado momento, olha, eu estou percebendo que eu tenho que visitar muitos clientes, o trânsito está me estressando naquele horário, então eu estou sentindo que eu fico mais agitada. Isso é percepção, isso é saudável. Não tem nada de rotas errado. Alternativas para se cuidar. É procurar aquilo que está trazendo prejuízo para a sua saúde mental. E mudar.
E tentar reverter. Então, vamos trabalhar resiliência, vamos aprender com as nossas experiências. Então, olha, está me estressando isso, então eu estou conseguindo fazer a gestão desse estresse, porque a gente está diante de estresse todo minuto, né? Mas a gente precisa trabalhar essa gestão. Enquanto eu consigo e volto no meu equilíbrio, tudo bem. Lembra da montanha-russa? Sim. O que eu não posso é ficar direto, mais de um dia, mais de 2 dias, mais de semana, mais de meses, a maior parte do tempo. Aí vira uma psicopatologia, vira uma ansiedade, um transtorno de ansiedade. Você falou dos pensamentos. Nós Sim. passamos por uma pandemia, não houve quem não teve um pensamento de medo, de angústia, de morte, Sim. de solidão. Sim. Você De acha desespero. de desespero, Sim. do que será o amanhã? Porque Sim. foi uma coisa Uma insegurança louca, muito sem grande. precedentes, que Sim. o mundo inteiro viveu. Não importa a classe social, não importa a idade, todo mundo passou pela pandemia. Sim. E aí? Qual que foi que ficou ali? Como que ficou essa emoção? Como que ficou esse pensamento? Porque ele Vamos pode estar lá. ali aí. Como que Pode. você percebeu que as pessoas mudaram a maneira de enxergar o viver e conduzir a vida e as emoções também? Sim, nós tivemos que nos adaptar, né? Essa adaptação foi importante. Então, vamos falar dos pensamentos. Ana, tudo que a gente pensa, o pensamento ele é energia, ele tem uma força muito grande. Tudo que pensamos influencia no que nós sentimos e influencia no nosso comportamento. Quer um exemplo disso? Você acorda de manhã e você vai ter, talvez, que fazer uma viagem. Você não vai vir aqui para trabalhar, você vai ter que fazer uma viagem e que você não, talvez, estivesse tão preparada para. Ou que você não gostasse, ou que é um lugar que você não está tão satisfeita. Você vai acordar de manhã, já vai pular da cama, já vai tomar seu banho, se trocar, maquiar e vai para essa viagem. Não. Você vai levantar letárgica, vai se preparar. Olha o seu comportamento, como está ficando cadencioso, não é verdade? Então, em contrapartida, quando você levanta pela manhã e já tem a tua agenda e você sabe o que você vai fazer e está no teu controle, está agradável, mesmo que com desafios, porque hoje nós temos muitos, e às vezes até instiga mais, né? A gente fica feliz. Então, o meu pensamento, nossa, que gostoso, hoje eu tenho a minha agenda, está tudo organizado, então, teu comportamento é diferente. Então, percebe que o quanto a gente pensa, o nosso pensamento influencia demais o que a gente sente, influencia o nosso comportamento. Então, diante da saúde mental, diante dessa gestão emocional, olha o quão importante é observarmos como eu estou. Por que eu estou triste? Por que eu olho, às vezes, o meu colega de trabalho e eu percebo que ele ri, ele brinca, mas em alguns momentos ele está tão com o semblante contido? Está estranho isso. Nós estamos numa confraternização, nós estamos todo mundo ali brincando e tem sempre alguém que está com um olhar vago, distante. Entende? A gente precisa, não só para conosco, mas para com os que trabalham com a gente, com os familiares, observar esse estado. E aí a gente lida com isso. Porque a gente pode chegar até para o nosso colega e falar: o que tem passado pela sua cabeça? Que é a pergunta que a gente faz. O que você tem pensado? O que você está pensando? E às vezes, num diálogo desse, o colega ou o familiar vai e te fala: eu estou feliz aqui, não tem nada de errado, mas não está legal. Tem alguma coisa que não está legal. Aí já é o início de que há necessidade de buscar ajuda profissional. Entende que ele ainda não consegue entender o pensamento dele, mas Sim. Enquanto nós mantemos a nossa saúde emocional, nós conseguimos. Nossa, eu fiquei muito irritadiça porque teve aquela situação, aconteceu isso, mas agora eu já estou plena. Então, estou a diferença para uma doença mental, uma depressão, uma ansiedade, é quando você não consegue sair dessa, você não consegue perceber. Olha, o trânsito me deixou irritada. Sim. Quando você não percebe que é isso que te irritou. Quando você não consegue manter aquilo que você fazia diariamente
com tranquilidade. Ou que você já não consegue mais fazer a gestão disso. Você oscila, mas não consegue voltar mais àquele estado normal que você fala, não, eu me estressei, mas está tudo bem. Mas voltei, Eu respirei, lido a todo momento com estresse e tudo bem. E segue o bar. Tudo bem, Ana, não tem problema. Ter alguns momentos que a gente fica triste, ter alguns momentos que a gente fica introspectivo. Faz parte. Todo sentimento é válido. Faz parte. E a gente precisa viver. A gente não pode maquiar isso. A gente precisa externalizar para quem a gente pode. Mas, em primeiro lugar, para nós mesmas. Lembra, nós temos que ser a nossa melhor amiga. Conversar todo dia por 5 minutos, assim como estamos. Sim. E aí, querida, como que foi teu dia hoje? Nossa, meu dia foi um estresse. Naquele momento eu soube lidar, aquele outro não. Tudo bem. Somos seres humanos em evolução, né? Mas sempre que a gente consegue ainda avaliar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e o nosso comportamento, tá tudo bem. Quando a gente perde isso, aí é o desequilíbrio de buscar ajuda. Tem que buscar ajuda e, como Maria Tereza falou, tem que olhar para o outro para ver se ele também está precisando de ajuda. Mas nós somos adultos, então é mais fácil conseguir identificar se a gente está precisando desse empurrãozinho, de uma ajuda, como que está o nosso pensamento, se a gente está oscilando ou não tanto nesse sentimento. Mas e uma criança? Como perceber, ou como ajudar, ou como começar a fazer a criança saber gerir essas emoções? Sim, deixar sempre de uma forma lúdica, Ana, essa criança externalizar. Então, ele está apresentando muita irritabilidade, ele está dando respostas reativas demais, fora daquilo que é o comportamento dele. Aí precisa ser avaliado. Por que está assim? E muito hoje as famílias interagem muito bem com os filhos, né? Tem um relacionamento bom, mas tem os que não, que trabalham demais e ficam muito pouco e não observam esse comportamento. Criança é muito comportamental, então fica muito fácil de observar. E às vezes ele fica mais retraído, todo familiar está em casa conversando, ou ele está mais quietinho num canto, aí precisa de buscar ajuda emocional. Mas dentro da família precisa existir o diálogo, precisa sentar no chão com aquela criança e de forma lúdica, que eu digo, pegando um brinquedinho aqui, filho ou filha, olha, vamos brincar, como foi teu dia hoje? É muito importante e é uma qualidade de tempo que você está passando ali e que às vezes teu filho te trazendo situações que ele está aflito. Que às vezes são situações simples, sabe? A criança a entender qual é o sentimento, mas é a trabalhar esse sentimento, porque na adolescência tem sempre uma queda, na adolescência são tantos questionamentos, tudo, né? mistura puberdade, tudo, mistura conhecimento, mistura medo, para ele não chegar ali e ficar tão abalado e desesperado por essa fase. Nós precisamos sempre com a criança, não é o ensinar a dar nome. Tem muito adulto, Ana, pode não acreditar, mas tem muito adulto que não sabe nomear seus sentimentos. Acredito. Eu pergunto, o que você está sentindo agora? Porque a gente nem foi ensinado a isso. Então, o que você está sentindo? Às vezes eu pergunto para o meu paciente assim, o que você está sentindo? Ele fica, eu não sei explicar direito. Onde que está o teu incômodo? Ele põe aqui, ele põe aqui. E às vezes, a partir do gesto, ele começa a falar, minha cabeça está fervilhando, meu pensamento não para, eu não consigo dormir. Aí vem. A criança é a mesma coisa, quando você está brincando. Filho, você está triste? Você está alegre? O que é alegre, mamãe? E vai. Olha, lembra aquele brinquedinho que você riu e que você gostou? E aí vai fluindo. Vai fluindo. Porque o que você está proporcionando para essa criança? Um ambiente seguro, uma conversa agregadora que não é tão impositiva ou questionadora, onde você vai colhendo e vai ensinando. Filho, o que você está sentindo? Você ficou chateado com o teu amiguinho que pegou um lápis seu, não devolveu, as coisas mais ou menos de criança, né? Que sempre tem essa disputa. Ou pegou seu brinquedo, não devolveu na hora que você queria, Ai, eu tive vontade de apertar ele. Olha, filho, isso é raiva, sabe? A gente pode lidar dessa forma e vai ensinando, sabe? E na era digital,
Hoje se consome muito rede social e tem comparação. Principalmente, os pequenininhos não consomem rede social, na maioria das vezes. Depende dos pais. Depende dos pais, né? Eu vou dar como exemplo, o meu filho, eu não deixo consumir rede social, Instagram e tudo mais, porque eu acho que não tem maturidade mental, emocional para lidar com isso. Perfeito, perfeito. Mas o adolescente é mais complicado, porque tá aí, tá todo mundo usando. Sim, à Como vontade, que eu faço né? para ajudar esse adolescente a entender o mundo real e virtual? Porque ali você escolhe o que posta, mas muitas vezes o adolescente não está preparado para entender que a sua vida não é um mar de rosas. Ele se envolve e ele mistura o real Sim. com o ideal, com o imaginário e muito vira cruel. Muito cruel. E também hoje a gente percebe os algoritmos das redes sociais que fazem com que eles fiquem cada vez mais. Então eu gosto sempre, quando alguém me pede, eu sugiro que o primeiro trabalho que seja feito com esse adolescente é o trabalho de psicoeducação. Explicar mesmo o que os algoritmos traz, por que não? Não precisa fazer um estudo, mas leia a respeito. Muito se fala que eles trabalham para que você fique cada vez mais, vendo cada vez mais, porque fala, não, só estou relaxando um pouco a mente. Ele não está relaxando, ele está vendo uma coisa, depois ele já vê outra, ele pula para outra. E com isso, precisa a psicoeducação trazer a conscientização para ele que ele ficando um determinado tempo, que sempre fica mais, ele não está se relacionando com um amigo, ele não está interagindo, ele não está fazendo uma atividade física, um exercício físico, jogando bola, interagindo com os colegas, conversando, ficando debaixo do céu, eu digo, né? Está sempre ali, debaixo de uma laje, focado, não é verdade? E os outros estímulos? Olha quanto estímulo tem no mundo, quanto estímulo tem num dia. Visual, auditivo, gustativo e tudo mais, não é verdade? Então, esse trabalho de psicoeducação, os pais poderiam fazer. E com ele, criar uma consciência de que ficar um determinado tempo. Por que que em tais redes sociais fica menos ainda? O que que agrega, o que que não agrega? Então, de repente, não é proibir. Não pode ser assim. Proibir por quê? Eu preciso ter um embasamento. E hoje tudo eles questionam. Até porque hoje a internet, a rede social, ela alinha, ela é conhecimento. Não tem como. Eu acho que aqui não é proibir. O proibir é muito ruim. Sim. É o ensinar. O ensinar a lidar para que a pessoa não sofra. Que é o que eu falo, a psicoeducação mesmo. Vem trazendo tudo, vem ensinando, vem acolhendo, sabe? Vem abraçando, vem trazendo para que ele possa ter a consciência. Aí ele coloca a regra para ele. Ele coloca quanto tempo ele vai ficar, qual momento ele vai ficar. Mas para o adolescente que está assistindo a gente, dá aquele recado sobre o mundo real e o mundo virtual, para não ter essa comparação, porque eu acho que precisa chegar ali no coração. E chegando de uma profissional, eu acho que chega de uma maneira diferente do que chega com os pais. Precisa sair do mundo da imaginação, precisa olhar para a vida realmente. A vida não é mágica, a vida é para ser vivida. E através da vida vivida, a gente ganha as experiências e pode se transformar naquilo que a gente idealizou e sonhou. Eu penso assim. E precisa de muito acolhimento, os jovens hoje, né? Muito. Precisa de muito. Muito acolhimento. A gente está terminando. Eu quero que você deixe um recado aqui para as pessoas que estão assistindo sua entrevista sobre a importância de cuidar da saúde emocional, de cuidar da saúde mental, de se cuidar. Sim, obrigada, Ana. Muito gostoso estar aqui com você. Eu sugiro, né, que nós cada vez mais falemos sobre a saúde mental, a saúde emocional, que tenhamos muita atenção para conosco. Penso também nesse mundo de tanta competição, concorrências e criatividade, tudo de muito lindo acontecendo, que a gente coloque metas palpáveis para a gente. De novo, eu vou voltar a falar de sermos as nossas melhores amigas, os nossos melhores amigos. Que a gente possa, sim, criar uma vida, ter sucesso, buscar sucesso, realizações, mas dentro daquele conhecimento do que eu sou, do que eu vou melhorar. E lembrar sempre que a saúde emocional é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, há um ano atrás, eu era diferente do que eu era agora. E você é diferente daqui a um ano. Então, a gente vai criando essa habilidade.
e a gente pode se tornar gigante emocionalmente. É para isso que a gente está aqui, dando tanta atenção para a saúde mental, não é verdade? Adorei, aprendi muito então? que hoje a Muito gente obrigada. tem que o quê? Olhar com carinho e respeito para o nosso eu. Muito obrigada, viu, Exatamente. Maria? Eu que agradeço. Obrigada por obrigada, tudo, viu? muito obrigada. Obrigada. Aprendemos que é possível controlar, trabalhar as nossas emoções e, olha, se amar bastante. Olhar aqui, ó, para dentro. Então, vamos colocar em prática e viver em equilíbrio. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!